Este é o módulo de estudo número 12. Deus julgou o mundo e salvou Noé e sua família. Se você ler o capítulo 5 de Gênesis, ele é o capítulo de genealogia. Isto. Ele trata desde Adão até Noé. Vamos chegar agora na vida de Noé. Só que nós não vamos ler tudo. Se você depois pegar a apostila, que está aí disponível para você, você vai ter todos os versículos aí. Nós vamos ler apenas no capítulo 5, nós vamos ver agora, neste momento, o versículo 21 ao 24, para mim falar sobre Enoque. Veja o que está escrito. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Andou Enoque com Deus, depois que gerou Matusalém, 300 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou. Na antiguidade, antes de acontecer o dilúvio, Enoque ele foi arrebatado, sim, e foi transladado ao céu, ou seja, ele não passou pela morte física. Deus o tomou de corpo e tudo. É isso que a Bíblia nos relata, tá bom? Agora, continuando, quero falar também sobre um outro homem. Então, agora nós vamos no capítulo 5 mesmo de Gênesis, vamos no versículo do 30 até o 32. Está assim: Viveu Lameque, depois que gerou a Noé, 595 anos, e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos, e morreu. E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé a Sem, Cã e Jafé. Nós chegamos agora na vida de Noé. Exatamente, é aquele da arca de Noé. De Adão e Eva, a população se multiplicou. E era uma grande multidão agora que estava na terra. Estima-se, os historiadores cristãos que estudam, estima-se que pelo tempo produtivo de uma mulher, fértil de uma mulher, e pelo tanto que se viviam naquela época, né? Se estima que talvez tivesse cerca de metade de habitantes que tem a Terra hoje. Viu? Era bem habitado, não é mesmo? Então, só que algo vai acontecer. Veja o que está escrito em Gênesis, agora o capítulo 6, versículo 3. Então disse o Senhor: o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porquanto ele é carne, mas os seus dias serão 120 anos. O Senhor agora estava determinando que iria trazer o fim à existência da raça humana. Ele iria destruir tudo que tinha fôlego na terra. Olha só, porque o homem havia se multiplicado e com isso também se multiplicou a maldade. Olha só, o mal entrou no mundo e o homem não sabe lidar com o mal, não sabe se desviar do mal. Por isso que era melhor o homem só ter conhecido o bem, não é mesmo? E esperar Deus decidir o como iria mostrar para o homem o mal. Ou se é que iria mostrar, talvez nem fosse mostrar, somente o bem. Mas o homem quis conhecer o mal. E agora ele não sabe o que fazer com o mal. A maldade se espalhou pela terra. É diferente dos dias de hoje? Não, não é diferente dos dias de hoje. Assim também já está multiplicada toda a terra e a maldade está espalhada por ela, não é mesmo? Em Gênesis 6, dos versículos 5 ao 7 está assim: Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. E disse o Senhor: Destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal,
os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Arrependo. Será que Deus se arrepende? Não, Deus não se arrepende. É a mesma coisa de falar sobre descansou. Lembra? Então, Deus descansou. Será que fica cansado? Não. É que chegou o dia de terminar a obra. Não tinha mais o que fazer. Então, ele parou de fazer a obra porque ele terminou. Aqui também, não é que ele se arrependeu. É que não tem um para o original na nossa língua, para mudar do hebraico. Um mais próximo é arrependeu. Mas, na verdade, Deus já sabia que ia chegar este dia. Chegou o dia em que ele iria agora. Vocês lembram daquela água que colocou acima do céu, acima do firmamento? Que naquela época ficou água sobre a terra e água aqui acima do céu do firmamento? Pois chegou a hora de Deus usar esta água que não está lá mais. Lembra que não chovia sobre a terra? Então, ainda não chovia sobre a terra. Isso mesmo, ia cair água do céu pela primeira vez. O homem ia ter que acreditar nisso daí. É a mesma coisa de falar assim para nós hoje: olha, não sai na rua que está escrito que vai chover canivete do céu. Você vai rir, porque você vai falar assim: não, não vai chover canivete do céu, porque eu nunca vi chover canivete do céu. É a mesma coisa. Eles nunca tinham visto chover, cair água do céu, mas agora iria cair pela primeira vez. Em Gênesis 6, versículos do 8 ao 10, está assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Era homem justo e perfeito em suas gerações, e andava com Deus. Gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Noé achou graça aos olhos de Deus. Será que Noé era diferente? Ele não pecava? Lógico que ele pecava. Ele é descendente de quem? De Adão, assim como eu e você. Ele era pecador tanto quanto nós. Então, o fato de ter achado graça aos olhos de Deus, ter sido favorecido, não quer dizer que ele merecia esta graça. Ele era imerecida, exatamente assim como para nós, né? Aí, mas existia alguma coisa em Noé que a chamou a atenção de Deus. Ou seja, Noé, ele reconhecia Deus como Criador. Ele reconhecia a Deus da forma correta. Isso logo, um pouquinho mais adiante, um pouco mais adiante nos módulos, assim que acabar o dilúvio, você irá ver, né, como que Noé se achegava a Deus. Você vai se lembrar a comparação de Noé com Abel, né? Abel que fez o sacrifício ao Senhor. Então, Noé se achegava a Deus da forma correta. Esse que é o detalhe. Aí a raça humana não. A raça humana estava pervertida, nem queria saber de Deus. Não é igual aos dias de hoje? Igual aos dias de hoje, não é mesmo? Uma prova de que Noé era pecador tanto quanto eu e você, nós temos lá em Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos, ó, não tem mais parte com a glória de Deus. Então Noé também era pecador. Era imerecido, mas ele achou graça aos olhos de Deus. Glórias a Deus, que nós também aqui, buscando a Deus, né, a conhecer as Escrituras, também possamos achar graça aos olhos de Deus. Numa geração tão perdida, tão corrompida, que nós venhamos a ser diferentes. Em Gênesis 6, do 13 ao 21, está ali as instruções que Deus deu para Noé para construir a arca. Eu vou trazer aqui para nós apenas o versículo 16. Na apostila, você lerá todos os versículos. Aqui agora, no vídeo, na videoaula, apenas o versículo 16 está assim: farás na arca uma janela, e ele darás um côvado de altura, e a porta da arca porás no seu lado. Falarás com andares baixo,
segundo e terceiro. No meio de todas as instruções para confeccionar a arca, ao qual Noé tinha que fazer exatamente como Deus estava mandando, porque senão sua família não seria salva. Veja, tinha apenas uma janela e uma porta. Isso é bem sugestivo. Também hoje nós só temos uma forma de poder achar graça aos olhos de Deus. Somente uma forma de poder se chegar diante de Deus. E nós estamos caminhando nesses módulos para poder aprender qual que é esta única forma de poder se salvar. Não de um dilúvio, mas de outra coisa ao qual estamos aprendendo. Deus continuou dando instruções para Noé. Em Gênesis, capítulo 7, versículo 2, está assim: de todos os animais limpos, levarás contigo 7 e 7, o macho e a fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e a fêmea. Olha o que está escrito aqui. Quem já não assistiu filme da Arca de Noé? Eu já assisti. E aí a gente vê lá, né? Os parzinhos vindo, né? O parzinho do elefante, o parzinho de coelhinho, o parzinho de patinho, né? Só que está errado. Dos animais limpos, quer dizer dos pequenos, são 7 pares. Então, de coelho eram 7 pares. De patos, 7 pares. 7 casaizinhos. Dos grandes é que eram um par, um macho e uma fêmea. Então, dos animais grandes, do leão, da girafa, do rinoceronte, era um par, um parzinho. Mas dos pequenos eram 7 pares. Por que isto? Logo, logo vai se instalar a cadeia de alimentação. Então, se fosse só um coelhinho, embora ele produza bastante filhotinhos de uma só vez, mas se fosse só um coelhinho, não ia dar conta depois de cuidar dos, vamos dizer assim, do leão. Vamos nos lembrar? Vocês lembram do que é que os animais se alimentavam até este momento? De erva do campo. Por isso que os animais puderam vir até Noé e entrar junto com Noé dentro da arca e viver durante 1 ano e meio dentro da arca com Noé. Já pensou o leão carnívoro, o leopardo carnívoro morando dentro da arca juntamente com Noé? Por isso que aqui eles ainda eram herbívoros. Nós vamos ver na própria escritura que depois disso vai mudar, tá? Aí eles não serão mais herbívoros, vão passar a ser carnívoros, não todos, alguns, entenderam? Mas por hora, é por isto que eles podiam entrar dentro da arca de Noé. Deus é perfeito, não é mesmo? Ele faz tudo perfeito, sem erro, sem falha. Os homens que têm muitas teorias e falham nas suas teorias, é loucura as teorias de homens, mas a teoria, ou seja, a lógica de Deus é fundamentada. Bom, quer que eu dou aqui uma prova? Como que os animais, nesta ocasião, se alimentavam de vegetais? Está lá em Gênesis 6, 21. Leva contigo de tudo que se come, e ajunta-o para ti, e te será para alimento, a ti e a eles. A eles quem? Para os animais. Ajunta tudo que é de mantimento e leva dentro da arca, porque isso será de alimento para você e para os animais. Olha que bênção! Glórias a Deus. O Senhor pensa em tudo. A instrução que o Senhor deu ainda foi, com certeza, né? Aí aqui eu já vou pressupor, né? Que o Senhor, ele até deu a quantia. Você vai levar tanto, vai estocar tanto de vegetais dentro da arca, porque o próprio Senhor, ele sabia quanto tempo que Noé ia ficar dentro daquela arca. Bom, 120 anos foi o tempo que Deus deu para que Noé construísse aquela arca. 120 anos o Senhor esperou e permitiu que Noé
pregasse a palavra e pedisse para o povo se arrepender. 120 anos, Noé pregou a palavra dizendo: olha, estou construindo uma arca no meio de um deserto, num lugar onde não tem água e num lugar que nunca choveu, porque vai vir um dilúvio do céu. Mas não acreditaram nele. Ninguém acreditou nele. Tanto é que ninguém acreditou, ninguém se converteu, que somente Noé, os seus 3 filhos, a esposa de Noé e as esposas dos seus filhos e os animais é que entraram dentro da arca para manter as espécies. Mas de toda uma raça foi destruída, de toda uma população de animais e de homens e mulheres foram destruídos. Quando nós pensamos e nós vemos os vídeos sobre a Arca de Noé, nós vemos lá prostitutas com garrafas de bebida e homens, né, depravados. Mas será que é só isso que morreu? Será que não tinha ninguém grávida quando o dilúvio veio? Tinha grávida. Será que não tinha nenhum bebê de colo quando o dilúvio veio? Tinha bebê de colo. Será que não tinha nenhum velhinho? Tinha velhinho. Todos pereceram. Será assim também no dia do fim. Vai ter bebê de colo, vai ter mulher grávida, vai ter gente se casando, dando-se em casamento e o fim virá. Em Gênesis capítulo 7, versículo 1, traz assim: depois disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Ou seja, chegou a hora, Noé. Entra você, esses animais estão entrando, entra a sua família dentro da arca. Porque chegou a hora, chegou o momento que eu vou trazer um dilúvio sobre a terra. Irei abrir, fazer desaguar toda aquela água que estava acima do firmamento para baixo. Irá inundar toda a terra. Continuando, capítulo 7, versículo 7. Noé entrou na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio, ou seja, porque o dilúvio estava começando. Chegou a hora, chegou o momento. Capítulo 7, versículo 5 traz assim: e Noé fez segundo tudo o que o Senhor lhe ordenara. Se Noé tivesse feito algo diferente do que o Senhor mandou, será que ele teria sido salvo e salvo a sua família? Não. Assim também nós queremos a salvação, devemos chegar a Deus da forma que Ele determina, não da forma que nós achamos. É da forma dele, não da nossa. Em Gênesis capítulo 6, versículo 3, traz assim: então disse o Senhor, o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porquanto ele é carne, mas os seus dias serão 120 anos. 120 anos se passaram e chegou. A terra nunca tinha visto chuva. Nunca tinha chovido. Lembra-se com o que é que regava a terra? Um vapor de água. Um vapor que subia e regava toda a terra. Noé, no Novo Testamento, é conhecido como pregoeiro da justiça. Olha o que está escrito em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Se não poupou ao mundo antigo, embora preservasse a Noé, o pregador da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Ele foi quem pregou na sua época, e na sua época ninguém converteu. Muitos também estão aqui, e nós estamos aqui aprendendo sobre isso, sobre o fim que virá, sobre os dias que está vindo, que a Bíblia diz que terá um fim. E as pessoas não estão acreditando. Hoje não estamos dizendo que Jesus virá, porque ele já veio, mas sim estamos dizendo, porque a Bíblia diz, ele voltará. E Jesus voltará. E as pessoas não estão acreditando, tal como na época de Noé. O próprio Jesus deixou um alerta para nós. Lá em Mateus, capítulo 24, versículo 37 ao 39, Jesus diz assim:
Pois como foi dito nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não os perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. O Senhor deixou avisado para todos nós. O Senhor continua usando pessoas para ensinar e avisar até os dias de hoje. Vamos ler agora capítulo 7 de Gênesis, do versículo do 17 ao 20. Está assim: Veio o dilúvio sobre a terra durante 40 dias, e as águas cresceram e levantaram a arca, e ela se elevou por cima da terra. Prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca vagava sobre as águas. As águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo do céu foram cobertos. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas, e assim foram cobertos. A mais alta montanha foi coberta pelas águas do dilúvio. Assim como no início a terra era coberta por águas, assim também ela foi totalmente coberta por águas. As águas que desceram, que o Senhor tinha colocado lá em cima no firmamento. Noé, sua família e os animais estavam seguros dentro da arca. O próprio Deus fechou a porta da arca. Por quê? Para que ninguém pudesse entrar depois dela fechada e para que ninguém pudesse sair. Imagine a situação que Noé viveu, porque do lado de fora da arca, com certeza ele tinha parentes. Sabe-se lá se ele não tinha irmãos, se ele não tinha primos, primas, tios, tias, não é mesmo? E que, infelizmente, ao verem que estava subindo as águas, eles bateram na porta da arca, mas agora o tempo tinha se esgotado e a porta da arca não iria se abrir, porque Deus já havia cerrado a porta da arca. Agora ninguém entrava, ninguém saía. Noé estava seguro lá dentro e ninguém podia arrombar essa porta. Também será assim no dia do juízo, quando chegar o dia. Infelizmente, acabaram-se todas as oportunidades. Mas glórias a Deus que você está aqui para aprender de Deus, no poder do Espírito Santo, através da palavra do Senhor, sim, as coisas maravilhosas que o Senhor tem preparado para nós, não é mesmo? Bom, este foi o nosso módulo de hoje. Espero que, em nome de Jesus, você possa ter aproveitado. Aguardo você, te espero no próximo módulo, em nome de Jesus. Tchau, tchau.